Filhos está no ar, programa da STV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre namoro e sexo. Como orientar os adolescentes para que eles possam viver a sexualidade com prazer e responsabilidade. Vamos visitar um casal que tira de letra o namoro dos filhos e acompanhar um trabalho de orientação sexual com jovens estudantes. Para falar sobre o tema de hoje, estamos recebendo a psicóloga Maria Adrião. Ela trabalha na Ecos Comunicação e Sexualidade, uma ONG que discute valores, comportamentos e promove atividades interventivas em diversas comunidades sobre sexualidade. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Segundo dados do Ministério da Saúde, metade dos garotos brasileiros tem a primeira relação sexual aos 14 anos e 1/3 das meninas aos 15. O que esses dados revelam? Bom, revelam que os meninos, eles estão começando a transar mais cedo do que as meninas. E o que a gente discute muito é que isso se deve ao fato de que, por exemplo, os meninos, eles são socializados desde cedo, são educados desde criança a exercerem sua sexualidade muito mais livremente do que as meninas. Então, por exemplo, na maioria dos casos, as garotas, elas são meio que educadas a seguir um modelo de que, você vai casar, você vai ter filhos, e que essa coisa de você experimentar a sexualidade, em muitos casos, ela é uma coisa muito mais exercida pelos garotos do que pelas garotas. E 14, 15 anos não é cedo? Nos dois casos? Isso é relativo do que significa esse cedo, porque eu acho que a grande questão aí é uma coisa chamada maturidade. O preparo mesmo que cada garoto ou cada garota tem. Porque, por exemplo, se você às vezes pode conhecer uma garota com 14 anos, que ela pode ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de autonomia com relação ao seu corpo e à sua sexualidade, se você compara, por exemplo, com uma garota de 17 anos. Tá? Então, isso realmente é muito relativo. Varia muito tem algumas variáveis, por exemplo, classe social, a história de vida dessa garota, a quantidade de informações que ela recebeu da educação dos pais, da mídia, dos próprios amigos, da escola. Então, como ela está se socializando durante sua vida. Bom, agora nós vamos ver como os pais lidam com a sexualidade dos filhos. Nós visitamos uma típica família paulistana para falar de namoro e sexo na adolescência. Quando o assunto é sexo, o Caio e a Fernanda ficam cor de pimentão. E a Camila solta aquela risada nervosa. Mesmo assim, a Sueli e o Vanderlei garantem, o tema é tratado com naturalidade dentro de casa. Afinal, eles têm um relacionamento aberto, de confiança mútua. Tanto eu tenho confiança no que eu passei para eles, como eles também têm abertura de me perguntar qualquer coisa. Segundo o Caio, de 16 anos, que namora a Fernanda de 15, os pais colocam a teoria em prática. O jovem casal, por exemplo, pode assistir TV no quarto, sozinho. Eu acho legal ter, essa abertura com os pais, assim. A mesma regra vale para a menina da casa. O namorado da Camila não está aqui hoje, mas quando ele aparece, os dois aproveitam para namorar no quarto. Eles não ficam entrando no quarto? Não, minha mãe fica batendo na porta, assim, se ela vai entrar. Mas, não. Ela não deixa muito tempo vocês sozinhos? Não, deixa. Enquanto isso, no quarto ao lado, o Caio e a Fernanda são um chamego só. E a aliança na mão direita dos pombinhos não deixa dúvidas. E esse namoro vai longe? Por mim vai. Por mim também. Não vai enjoar de ficar tão junto assim? Não. O compromisso precoce do filho não assusta os pais. Aliás, eles seguram qualquer onda, inclusive as questões mais delicadas. Eles vão poder transar aqui? Acho que no momento certo, na hora certa, se eles quiserem, eu acho que não tem problema. Mas é importante que a cabeça deles esteja no lugar certo, no momento certo, na hora certa de fazer a coisa. Bom, os filhos dizem que a hora certa ainda não chegou e a Camila adianta. Quando acontecer, a mãe vai ser a primeira a saber. Eu preciso chegar à mãe, aconteceu isso, pra ela poder falar, é normal. Você não acha que é uma dependência, ela ter que aprovar? Mais ou menos. Mas se eu não tivesse essa dependência, eu não sei, eu me sentia insegura, porque quando eu preciso contar as coisas, assim, eu não conto pra qualquer pessoa, eu preciso da minha mãe. Quanto ao pai, ele só vai saber se a mãe contar. Eu falo no essencial pro meu pai, assim,
que ele também não gosta de ficar sabendo muito de mim. Acho que ele tem um pouco de ciúmes, né? Não sei. Todo pai, eu acho que tem ciúmes da filha. Pai nenhum é de ferro. Maria, como os pais devem agir quando os filhos começam a namorar? Eu acho que uma das coisas cruciais é que os pais ajam com naturalidade, tá? Que é uma coisa, seja uma coisa tranquila e seja uma coisa muito afetuosa também. E uma coisa que particularmente eu adoto como uma postura, principalmente quando eu converso com os pais e com os jovens, com as pessoas de uma forma geral, é que assim, que os pais, eles têm que ter uma relação, procurar ter uma relação aberta com os filhos. Lógico que nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, procurar ter um diálogo aberto, procurar conversar e o principal é tentar dar a informação e explicar de uma forma correta se porventura surgirem questões ou perguntas sobre sexualidade. É o momento de começar a falar sobre sexualidade? Pode ser sim um momento. Eu acho que é um momento oportuno porque surgiu isso do filho ou da filha. Então, assim, não adianta, por exemplo, o pai virar para a garota e falar assim, usa camisinha. Tá, mas como é que é a camisinha? Onde eu compro? Onde eu tenho acesso? Como eu coloco? Qual a maneira correta? O que é que a camisinha serve para quê? Ou então, eu escuto muitas vezes as mães falarem assim, filha, não engravida, tá? Usa pílula anticoncepcional. Mas como é que se usa essa pílula? Não é chegar a garota ir numa farmácia e comprar uma pílula anticoncepcional qualquer. O ideal, eu acho que a partir do momento que o garoto ou a garota resolve, né, transar com o seu namorado ou a sua namorada, o ideal é ir a um médico. Tá? Conversar com esse médico para ele conhecer um pouco mais o corpo dessa garota, o corpo desse garoto, saber que mudanças estão acontecendo. Mas aí os pais também precisam ter um certo desembaraço que normalmente não ocorre. Sim, isso é necessário. E aí eu costumo, assim, tem algumas alternativas para os pais. Por exemplo, se os pais não se sentem à vontade de conversar sobre esse tema com seus filhos, por exemplo, se de repente tem um irmão mais velho, que esse filho se sinta mais à vontade, então tenta conversar sobre isso com o irmão mais velho, ou com o tio, que a pessoa tenha mais proximidade, ou com algum colega. Isso, porque realmente a gente não pode, de repente, colocar que os pais... Não, olha, veja bem, pai, veja bem, mãe, você tem que realmente ter sempre que conversar com seu filho ou sua filha. Não necessariamente. Além da conversa, Maria, é importante limites, assim, os pais precisam pensar em estabelecer limites dentro de casa com relação ao namoro e fora de casa? Como, por exemplo, deixar namorar no quarto, como a gente viu na reportagem? Sim, o limite ele se faz necessário. Eu acho que é o limite não só na sexualidade do filho ou da filha, de, por exemplo, o namorado ficar dentro de casa vendo televisão, mas também o limite dentro da escola, o limite com relação a estudo, com relação ao que a pessoa quer da vida. Eu acho que não é limitar ou só focar, né, o problema na sexualidade do filho ou da filha. Mas lógico que é importante limite, principalmente nos dias de hoje. Então, por exemplo, você de repente explicar mais sobre prevenção, mais sobre métodos contraceptivos, tá conversando com esse filho, uma vez que, muitas vezes, os garotos e as garotas, inclusive nessa faixa etária, de onde vêm as informações? Televisão, revista, amigos, escola, e que muitas vezes essas informações elas vêm deturpadas. Então, realmente se faz necessário os pais, eles terem uma postura muito mais ativa, tá? Junto aos filhos. O pai diz que pode haver a hora certa de manter a primeira relação, que a filha tem que esperar. Existe essa hora certa? O momento certo da primeira relação? A priori, não há uma hora certa. Não há chegou a minha hora agora eu estou na hora de transar. Não é bem assim. Claro. Eu acho que a grande questão é, primeiro, se a garota, ela se sente, ou o garoto, se sente à vontade o suficiente para encarar aquele momento e de uma forma segura e de uma forma responsável, sabendo que eu posso, por exemplo, uma garota pode ter a sua primeira vez e não ser uma primeira vez gostosa, uma primeira vez tranquila, tá? E ficar um pouco frustrada. E aí vem as consequências psicológicas, ou de repente, na primeira vez, ela pode transar sem camisinha, ela pode engravidar, tá? Ou ela pode contrair o vírus do HIV ou alguma doença sexualmente transmissível. Então, acho que a grande história, James, é assim, tentar exercer essa sexualidade de uma forma tranquila, mas de uma forma segura e principalmente de uma forma autônoma. A Camila eu acho que entra mais uma questão. Ela disse que ela só vai se sentir segura quando tiver a primeira relação, depois contar para a mãe.
Então, há necessidade também de um suporte, né? Sim, porque há aquela história assim, de que aconteceu, então eu quero falar para as pessoas que aconteceu, independente se foi bom ou ruim. Então, assim, eu acho muito interessante essa família em especial, porque Camila, ela tem uma abertura com essa mãe. E isso é muito legal, porque funciona como suporte, né? Esse suporte não pode ser necessariamente só a mãe ou o pai. Pode ser uma amiga da escola, pode ser um irmão, pode ser um tio, pode ser um primo. Então, isso varia bastante, mas sem dúvida, se os pais tiverem essa abertura com os filhos, vai ser muito bem-vinda. Pausa para o intervalo. Daqui a pouco, a orientação sexual fora de casa. Filhos está de volta, hoje falando sobre namoro e sexo. Agora nós vamos visitar uma escola pública de São Paulo que abriu espaço para discussão sobre a sexualidade. Essa turma da Escola Municipal General Álvaro Silva Braga não está assistindo a uma aula comum. O assunto em pauta é bem mais polêmico, o sexo na adolescência. O que vocês estão representando aqui? A camisinha. Mas a camisinha só tá sozinha, ela tá aberta, tá fechada? Não, fechada. Mas tá protegendo quem? O pênis. Cadê o pênis? Aqui. Já deu para ver que aqui todos vão direto ao ponto. Aliás, esse é o objetivo do Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual, ONG que trabalha questões da sexualidade nesta escola e em várias outras. A gente não vai substituir a família, né? Você vai acrescentar, você vai ampliar as informações, você vai trazer um espaço de problematizar as questões para os meninos aprenderem a argumentar, se fortalecerem, mas como um complemento. É nesse espaço que as informações são sentidas. Isso mesmo. A dinâmica do trabalho exige que os jovens se soltem, se coloquem. Agora, por exemplo, eles vão dizer o que pensam quando ouvem falar em DST, doença sexualmente transmissível. Tristeza. Prazer, medo, tratamento, desespero, angústia, desconfiança, cuidado. Depois, a expressão dos sentimentos cede lugar à teoria. A DST se revela em fotos que mostram a realidade do sexo irresponsável. E nessa hora, quem dá o recado são os próprios adolescentes. A candidíase, ela tem a parte avermelhada e ela vai dar aquela coceira que a gente coça de ferir mesmo, que a gente fica lá. Toda hora lá, e quanto mais a gente coça, mais vai ferindo e vai mais doendo. O Márcio sabe explicar bem porque é um jovem multiplicador. Depois de ouvir, ele passou a falar para os outros adolescentes. É por isso que esse projeto de orientação sexual se chama Trance essa Rede. Eu acho que tem que ser de jovem para jovem mesmo, que é a linguagem mais fácil, que aí a gente consegue falar falando com a gente mesmo. O resto da moçada concorda. Entre iguais não dá vergonha e se aprende mais. Comecei a aprender, a estudar mais sobre as doenças, a saber como pega, como se prevenir também. Mas não é só o lado perigoso do sexo que se discute por aqui. Neste trabalho, a turma também descobre que transar é uma coisa que é boa, né? Ainda não experimentei, mas é bom, todo mundo curte, é uma coisa carinhosa. É bom, mas tem que ser com camisinha, né? Tem que se cuidar. Maria, a escola é um espaço privilegiado para a discussão da sexualidade? Sim, privilegiadíssimo. Porque pensa assim, depois da família, qual o espaço onde os adolescentes circulam mais? A escola. É onde ele, por exemplo, constrói os amigos, as paqueras, os namoros. Então, assim, cada vez mais as escolas estão adotando como política pedagógica a educação sexual dentro das escolas. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, está acontecendo um grande projeto que é tentar justamente implementar um projeto de educação sexual em cada escola da cidade de São Paulo. Então, realmente, isso é importantíssimo, porque a escola é um lugar onde se constrói cidadãos, concorda? E a sexualidade, ela faz parte da pessoa, é um direito que cabe ao indivíduo, e automaticamente eu estou resgatando essa cidadania.
E a informação é a garantia do sexo seguro? Não só a informação, porque assim, vou dar um exemplo, por exemplo, da campanha para as campanhas de AIDS, por exemplo. Muitas vezes as pessoas, elas têm a informação, elas sabem que a única forma de evitar o vírus do HIV é usando camisinha e não fazem uso da mesma. Então, não só a informação, mas é também porque é você mudar um comportamento. É você saber que, o que é que vai implicar, por exemplo, se eu aos 14 anos engravidar? Naquele momento, eu realmente quero ser mãe? É isso que eu quero para a minha vida? Ou seja, naquele momento, se eu contrair o vírus do HIV, o que é que isso vai ter na minha vida? Quais as consequências disso? Então, realmente, a informação apenas, ela não basta. A gente viu na reportagem, você também achou legal quando a gente estava vendo a matéria, é o adolescente falar para o adolescente, né? A mensagem é melhor entendida nesse caso? Ela é melhor entendida e é como os próprios adolescentes falaram da matéria. Você se sente mais à vontade. É o que a gente costuma chamar de educação por pares. Adolescente fala para adolescente, então eu me sinto muito mais à vontade com aquele adolescente, ele se sente mais solto, sem vergonha, e fala, e discute. Então, é uma boa alternativa de trabalho também. E outra coisa que a gente viu na matéria, que talvez seja interessante, é isso. Fala-se muito das doenças, mostram as fotografias e tal. Mas também é importante aliar a essa questão a questão do sexo prazeroso, né? Senão ele parece que é só uma coisa perigosa. Sem dúvida. Uma postura que a gente adota bastante nos trabalhos é assim, é que o sexo é uma coisa gostosa. E que, assim, o uso da camisinha, ele pode entrar como uma prática erótica. E nem sempre o sexo não significa só que tem que haver penetração. Tá? Você tem outras formas de você brincar. Não necessariamente você tem que transar, tem que haver a cópula. Então, eu posso brincar, eu posso beijar, eu posso, de repente, trazer a camisinha como uma coisa erótica, como uma coisa gostosa, como uma questão de saúde. Então, assim, não adianta você trabalhar a questão da sexualidade, principalmente quando a gente trabalha com a coisa das doenças sexualmente transmissíveis, do HIV e da gravidez, no sentido de ser uma doença. Não, a gente trabalha no sentido de você adotar um comportamento preventivo, tá? Frente a essas situações. Com qual idade que toda essa discussão deve começar? Bom, essa é uma das grandes questões. Lá no Jardim da Infância, isso, pensando na escola, isso, né? Ou já é ali no ensino médio? Então, essa é uma grande dificuldade nossa. Por quê? Porque a gente pode sim começar a falar sobre sexualidade, sobre sexo, desde os 4, 5 anos. Agora, muitos pais não aceitam isso, né? Eles ficam um pouco resistentes em relação a isso, ficam desconcertados, não sabem como falar, né? Então, realmente é uma coisa que é difícil. Mas se o pai se sente à vontade, eu acho que é excelente você estar conversando. Por quê? Porque você está naturalizando o sexo. O sexo não vai ser aquela coisa que é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa natural, é uma coisa tranquila, é uma coisa normal. Desde cedo, né? Isso, desde que a gente comece a falar sobre isso, desde cedo. Hora do intervalo. Daqui a pouco, mais informações sobre adolescência e sexualidade. Filhos está de volta hoje falando sobre namoro e sexo. Estamos conversando com a psicóloga Maria Adrião, da ONG Ecos Comunicação em Sexualidade. Maria, hoje o jovem tem muita informação sobre sexo. É acesso à internet, são revistas falando do assunto, cenas picantes na televisão, com todo esse universo sexual em torno dos adolescentes. Eles não se sentem pressionados a fazer sexo? De certa forma, sim, em alguns casos. Por exemplo, se na escola, a partir de todas essas informações que uma garota recebe, todas as suas amiguinhas já transaram, já sabe como é que faz, o que é, e só ela que não. Então, assim, óbvio que depende muito da construção e da história dessa garota. Mas, principalmente nessa faixa etária, se eu vejo que todos aqueles do meu grupo assim, praticam, estão transando, por que será que eu também não posso? Por que será que eu também não faço? Então, essas perguntas começam a girar na cabeça da garota. Então, com certeza, em muitos casos, ela vai se sentir pressionada, sim, a transar. E fica aquela falsa ideia de que crescer é transar o quanto antes?
Se tem. Assim, tem algumas garotas e também alguns garotos que sim. Eu tenho 13 anos, então assim, eu preciso transar porque é como se fosse um marco para eu ser adulto. Então, parece que você exercer essa sexualidade é um marco. Eu era criança e agora eu já sou uma adolescente, eu já sou um adulto, eu já transo. Mas a gente sempre bate nessa tecla, James, que a nossa grande preocupação é que tudo bem, que esse jovem ou essa jovem, ela até transe com 13, 14 anos. Contanto que seja com responsabilidade, tá? Que ela saiba o que está fazendo. Porque muitas vezes as meninas... eu conheço algumas garotas do trabalho que a gente desenvolve, por exemplo, em comunidade, que as meninas elas transaram com 13, 14 anos e nem sabiam muito bem o que estavam fazendo. E engravidaram. E depois de 2 anos seguintes, engravidaram de novo. Então, como fica a cabeça dessa menina? E quando a gente vai conversar com essas garotas, muitas delas viram pra gente e faziam: ah, eu não sabia. E aconteceu, engravidou, e muitas garotas são um pouco frustradas, porque queriam estar no pagode, na balada, queriam estar fazendo outras coisas, e estão cuidando já com 16 anos de 2 filhos. O namoro que vai ficando sério também não muda a vida do adolescente? Tudo, não ao extremo da gravidez, mas aquele namoro ali pegajoso, intenso, também não vai mudando a vida do adolescente? É interessante isso, porque é uma forma que eu tenho de me enquadrar, muitas vezes, no modelo do mundo adulto. Porque o caso, por exemplo, da matéria que nós vimos, os garotos, né, ela tinha 15, ele 16, já com uma aliança de compromisso na mão direita. Significa o quê? Um noivado, um compromisso muito mais sério. E quando esse namoro ele se torna uma coisa muito séria, lógico que realmente muda a vida desse jovem, dessa jovem, sem dúvida. Agora, essa história do ficar, né, que eles ficam cada vez mais, gera um comportamento sexual mais promíscuo, isso? Não necessariamente promíscuo, não necessariamente. A palavra é forte, promíscuo, né? Mas mais ativo, vamos dizer, intenso. Isso é bem relativo, porque assim, muitos adolescentes e adolescentes, com essa onda do ficar, que na verdade nada mais é do que eu experimentar, eu saber o que é uma boca de X, de Y, de Z, o que é um abraço de D, o que é uma carícia de E, isso é muito relativo. Agora, lógico que em muitos casos, as garotas realmente, ou os garotos, atropelam um pouco esse momento de só você se conhecer, de trocar carícias e de beijos, para ir transar. Agora, como é que isso se dá? Que implicações tem isso na vida da garota? Ou seja, muitas vezes uma garota que fica com vários meninos, ela é taxada de galinha. O garoto, por sua vez, não. Ele é o garanhão, ele é o fortão. E que aí entra naquilo que eu já falei, que é desses papéis de que homens e de que mulheres têm que desenvolver na sociedade. E que isso é construído desde o berço, desde o pequenininho. Ou seja, a participação dos pais, discutindo o que é certo, o que é errado, é sempre extremamente importante. É importantíssimo. Ou seja, eu acho que os pais, eles terem uma postura mais ativa na educação dos filhos. Não só a nível de estudo ou do que eles pensam para o futuro dos filhos, mas principalmente nessas questões da sexualidade. Porque, gente, eu acho que não adianta omitir a sexualidade do discurso. Porque a sexualidade está aí. Ela aflora, tá? Ela aflora já com 11, 12 anos. E tem televisão, tem internet, tem tudo. Impulsionando. Agora, não adianta também o sermão, né? O sermão não é muito bem-vindo. Porque eu fico imaginando, por exemplo, você pai, você mãe. Imagina quando você era adolescente, que o seu pai e sua mãe ficavam: você não pode fazer isso, não pode chegar a tal hora. Então, eu acho que sermão não é o melhor caminho. O melhor caminho sempre é o diálogo. É a boa conversa, é uma conversa aberta, tranquila, prazerosa e sempre com muito afeto. Eu acho que o afeto ele é crucial nessas horas. Bom, infelizmente, a entrevista está chegando ao final, mas vão aqui as nossas dicas de leitura para quem está interessado por esse tema, que fatalmente atinge qualquer pai que tenha seu filho, sem qualquer dúvida. mãe, né? Uma dica para os pais é o livro do psiquiatra Issam Tiba, Sexo e Adolescência, da editora Ática. E para os garotos, que também têm muito interesse no assunto, a dica é o livro Sexualidade, um guia de viagem para adolescentes, da autora Cristina Vasconcelos, da editora Martins Fontes. Agora, a própria ONG da Maria tem também, né, informações para quem acessar. Você podia dar o endereço? Lógico. Da ONG? Se vocês quiserem acessar o site da Ecos, é o www.ecos.org.br. Ecos com 1 ou 2 Cs? Com apenas um C, certo. Tá? Posso também dar o telefone? Pode, se alguém com quiser certeza. tirar alguma Claro. dúvida com a gente. 11, que é São Paulo, 3255-1238.
Maria, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui no Filhos. Prazer foi nosso, pode contar conosco. E o programa Filhos vai ficando por aqui. Você pode entrar em contato com a gente acessando o nosso site. O endereço é www.redstv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.